ao Suquita. Vamos à fala da prefeita, produção? Pronto, então vamos ouvir o que disse a prefeita Silvane aqui no programa. A oposição, o ex-prefeito Suquita, ele tem explorado em todos os lugares em Capela que a eleição de Capela não acabou. Existe alguma pendência jurídica que poderá impedir a diplomação de Júnior Tourinho? A senhora poderia explicar essa situação, senhora prefeita? Jorge, a diplomação foi marcada para o dia 18 de dezembro. Pronto. Nós tivemos uma surpresa, né, na primeira, na instância aí de Capela, no Judiciário, conseguimos reverter, né, por unanimidade no TRE, e o processo subiu para Brasília, né? Eu quero saber se ele tem o número da Mega Sena para me dar. Porque se ele puder me dar o número da Mega Sena, eu vou jogar. Mas como tudo dele é cheio de mentiras, né? Cheio de fake news, a gente não pode nem acreditar se ele der o número da Mega Sena a gente. Então, o que ele está fazendo é criar uma instabilidade, né, na população capelense, dizendo, né, que vai ter nova eleição, que a filha dele assume. A procuradora regional fez questão de dar uma entrevista. Olha, qualquer tipo de situação jurídica que ocorra com algum candidato, o que ocorre é uma nova eleição. E ele fez isso comigo, né, na minha reeleição, né, que eu não ia assumir, que eu não ia terminar meu mandato, que eu ia ser cassada. Então, assim, o que vem dele, gente, a gente já sabe que é mentira. Então, hoje, o que ele quer criar uma estabilidade, o processo está em Brasília, tramitando de forma normal, entendeu? E nós vamos aguardar. Enquanto isso, o Júnior vai ser diplomado, dia 1º vai tomar posse, entendeu? E aí a gente vai trabalhar. Só isso. Então, não existe nenhum tipo de instabilidade jurídica com relação à candidatura de Júnior Tourinho, entendeu? Graças a Deus, ele foi candidato legítimo e ganhou as eleições agora no pleito. Agora, meu filho, olha, compra um pitu e um caju e vai curtir a dor de cotovelo. É o que resta para ele. Não tem aquela música de pobre? Estou indo embora. Sim. Entendeu? A mala já tá lá fora. Um pitu e um caju para ele, disse a prefeita. Ele vai responder em instantes. Enquanto isso, compartilha a live. Vamos compartilhando, vamos. Para que todo mundo possa tirar as dúvidas. Então, o pitu e o caju, disse a prefeita. Olha, lembrando que nós iremos ouvir o Suquita, porque o programa a gente dá espaço a todos. Não tem restrição aqui no Jornal Fala Capela. Inclusive, nós somos o único veículo de imprensa da região a conceder espaço para Suquita. Digo isso, não é passando em rosto, não. É porque é uma realidade. Nós temos que abrir espaço para o contraditório. Ouvir o lado A e o lado B, cada um tem suas versões, cada um tem sua versão. A prefeita falou a versão dela e Suquita tem a versão dele. E é claro, a justiça está aí para poder julgar o caso. Mas o programa sempre abriu espaço e abre espaço para Suquita, ao contrário de muitos veículos de comunicação. Suquita sabe disso. O que quero dizer com isso também? Apesar de que alguns apoiadores de Suquita não valorizam o programa Fala Capela. Alguns apoiadores de Suquita não valorizam o programa Fala Capela. Mas é o programa que vem na frente dando espaço ao contraditório. Dando espaço a Suquita para poder ele responder com o tempo necessário. Com o tempo necessário. Mas outro dia o deputado esteve aqui, o deputado Cristiano Cavalcante, nos concedeu entrevista. Aí foi até um dia em que nós estivemos lá no palanque do Suquita, e aí precisamos descer, eu e o Tom Souza, em virtude de um outro compromisso. E aí alguns apoiadores começaram a ficar com aquela... será que Nilmar se vendeu, mas Tom Souza? Será que isso e aquilo? Nada disso, a gente tem outro compromisso. O programa não tem lado político, não. O programa ouve os dois lados. Temos que ouvir o contraditório, por isso que temos que valorizar o canal da terra. Sabe por quê? Porque é o canal que está ouvindo os dois lados da história. Tá aí, ouvimos a prefeita. Não foi no programa, o espaço está aberto aqui no programa, ela sabe disso, mas ela não veio aqui. Mas não tem problema, reproduzimos a entrevista, parte da entrevista que ela concedeu
ao nosso companheiro de imprensa, George Magalhães, não tem problema. Mas nós iremos ouvir o Suquita e o espaço estará aberto sempre para todos. Apesar de muitos não valorizarem, mas o programa abre espaço para todos de forma humilde e de forma profissional. Ao nosso lado, Suquita, e vou conversar com ele a partir de agora no programa. Meu caro Suquita, prazer em recebê-lo aqui pós-eleição, boa tarde. Boa tarde, Madavi, boa tarde a todo o seu público ouvinte que nos assiste através do Instagram de Madavi. Boa tarde ao Tom Souza, a Dona Emília, enfim, a toda a família capelense que nos acompanha aí de forma tranquila. Eu vou tentar aqui responder as suas perguntas. A prefeita disse que o pitu e o caju para o Suquita, porque é mentira do Suquita, enfim. Você pode ouvir aí a fala do Suquita, como da prefeita, quando falou aí na última terça-feira, no programa Sergipe Verdade, o companheiro George Magalhães, concernente à situação do processo que tramita hoje em Brasília. O que o Suquita tem a dizer? Olha, Nilmar, acabei de ouvir, melhor dizendo, a fala dela, muito deselegante, né? Em tom de deboche, uma pessoa que não cabe para uma prefeita ser debochada como ela tenta ser, mas a gente entende que o que resta a ela, né, enquanto o resultado que foi construído, melhor dizendo, fabricado nessa última eleição, é exatamente isso. É o uso do cachimbo, né, que deixa a boca torta, ou seja, o que ela fala nessa entrevista que ela deu ao George Magalhães? Porque a outra eleição eu ganhei de qualquer jeito e respondi processo dos 4 anos e não fui afastada, nem fui cassada. Isso é verdade. O processo dela ainda se encontra em capela. Acreditem vocês se quiserem, por isso que ela está aí, fanfando e achando que o caso, né, da eleição de 2024 será igual ao de 2020, que ela cometeu crimes, né, impublicáveis, mas que ela conseguiu administrar, empurrar com a barriga, né, durante os 4 anos, deixando a sociedade sem o devido resultado que seria a eminente cassação dela para que a democracia reinasse. Mas ela chega e se acostumou com isso, só que dessa vez, senhora prefeita, a senhora fez uma fabricação de um registro eleitoral, ou seja, e a senhora teve o registro, atentai bem, Sergipe, a todos que estão nos ouvindo nesse momento. O candidato, né, da prefeita que aí está, ele teve o registro cassado pela eminente juíza da comarca de Capela, a juíza eleitoral, dizendo que não restava dúvida nenhuma da desincompatibilização, da não desincompatibilização dele, quando ele participou da inauguração, quando ela fraudou, né, o diário oficial, quando a própria prefeita fraudou o diário oficial que ela vai responder criminalmente, né, dizendo que ele tinha se afastado dia 3 e quando, na verdade, dia 8 ele ainda estava trabalhando, com filme, com foto, com tudo que a população capelense sabe, né? Assinando documentos até dia 18. E isso não é culpa da população capelense, não é culpa de Nilmar Davi, não é culpa de Suquita, isso é culpa do mau costume, né, de uma prefeita que fez uma administração desastrada, entenda, e ungida de falcatruas. Aí, resultado, confiando sempre na impunidade, né, na injustiça, coisa que agora, graças a Deus, esse ano, o que foi que aconteceu? O candidato dela não participou da eleição. Aí você fala, por quê? Porque ele estava com o registro cassado. E o que foi que ele fez? Ao invés de aproveitar o prazo que a juíza deu para substituí-lo, né, ela, melhor dizendo, foi que a prefeita fez, preferiu continuar na ilegalidade, assumir o risco de levar a eleição até o final. Tá tudo bem. De levar, Nilmar, a eleição até o final e, com isso,
né, pagar para ver o que é que o TSE iria decidir. Só que o TSE, né, irá decidir mercê de Deus. Prova disso é o parecer do Procurador-Geral da República, que diz o seguinte, o Procurador-Geral Eleitoral, diz o seguinte, anula-se a decisão, né, o acórdão do TRE Sergipe e passa a valer a decisão da juíza da comarca de Capela. Ou seja, o que aconteceu entre Capela e Brasília, né, é tudo nulo. O que o TSE diz que tem que passar a valer é o que a juíza fez, que foi o certo e o justo, Nilmar, que foi cassar o registro de Júnior Torinho por falta de desincompatibilização, que todo mundo em Capela sabe, todo mundo em Sergipe viu. E, da mesma forma, as autoridades, né, lá em Brasília. Porém, entretanto, ela diz, não, porque ele fica dizendo que não vai ter eleição. Quem diz que não vai ter eleição é a lei. Por exemplo, se você vai para uma eleição com seu registro cassado, os seus votos são nulos. Então, o contabilizado será o das pessoas que concorreram de forma legítima, no caso, a Isadora Suquita e o Arildo do La Praça. Esses serão os votos contabilizados. Então não há possibilidade de nova eleição em Capela. Seria isso? Do mesmo jeito que não houve possibilidade de nova eleição em Sergipe, na questão Valmir e Francisquinho. Valmir foi para a eleição com o registro na mesma condição. E o que foi que aconteceu? Os votos deles valeram ou não? O voto deles valeu ou não? Não, foram anulados. E quem foi que valeu os votos? O de Rogério e o de Rogério e de Fábio Didieri. Pronto. Foram para o segundo turno, inclusive. Que foram para o segundo turno. Se não tivesse segundo turno... Seria decidido no primeiro. O governador seria quem? Seria, no caso, o Rogério Carvalho. Rogério Carvalho, que foi o mais votado. Como Capela não tem segundo turno, é natural que Isadora Suquita, que concorreu de forma legítima e totalmente licenciada, sem nenhum tipo de subterfúgio, nem de nenhuma contestação, ela será certamente decretada prefeita eleita, irá ser diplomada e, naturalmente, tomar posse e tocar os destinos de Capela. Infelizmente, eu tenho que dizer aqui, para toda a população saber, com conhecimento jurídico que eu também tenho, que a prefeita, olha, prefeita, esse processo, o processo da senhora, a senhora só está terminando o cargo porque o seu processo, a senhora congelou aqui na comarca de Capela. Entendeu? Agora, sequer foi julgado. Nesse caso, entenda bem, a senhora já se encontra na Bacia das Almas. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? A senhora se encontra lá aguardando tão somente apenas os ministros darem o último despacho, que tem que ser antes da diplomação, senhora prefeita. Porque não existe um cidadão ser diplomado, entenda bem, sem registro de candidatura. Então a senhora chama-se, o que foi que a senhora foi fazer na igreja de Brasília? Porque a pessoa que mora em Capela, que só igreja de Brasília, ela só frequenta a igreja de Capela em época e em tempos de celebração e de obrigação do cargo, que a senhora não é católica. Aí a senhora atravessar 1.800 quilômetros, ir para Brasília, e chega lá, ir para a igreja, sabe o que é que, no jargão popular em Brasília, você sabe como é que acontece isso? Como é que acontece? É quando a pessoa vai buscar uma solução e os advogados dizem, é Bacia das Almas, é sem solução. Aí a pessoa vai para os pés do santo, não é assim? As pessoas que se afastam de Deus, cometem todo tipo de impropério, aí quando a agonia chega, vai para os pés do santo. Foi o que a senhora foi fazer, mas a verdade é que a senhora tem que entender uma coisa, a agonia não reina na casa do cidadão capelense que saiu de casa para participar da eleição e que deu quase 10 mil votos a Isadora Suquita. Quem tem 10 mil votos em Capela é o prefeito, sempre foi. O que foi que a senhora fez? Os 2 mil votos que a senhora tanto se gabava que ia dar de goleada, foram os votos que não foram,
Contabilizado não, que não foram biometrizados. Esses votos foram transferidos para Capelas? Procede essa informação, é, Choquito? Votos transferidos desde 2022, na eleição do deputado atrapalhado, que vai ter que provar agora. 2022, eles transferiram 1.600 votos. Só que uma eleição muito, muito distante da população, que é a eleição estadual, ninguém deu importância a isso. E o que aconteceu? Quando foi em 2024, eles esticaram para mais de 2.200 votos, que não tem biometria. Todo voto do eleitorado capelense é biometrizado. É biometrizado. E esses votos não biometrizados, o Ministério Público Eleitoral já tem ciência disso, meu caro Choquito? Agora, com a palavra a senhora prefeita trapaceira, a senhora também vai pagar criminalmente para provar para a sociedade capelense, sergipana e a Justiça Eleitoral de onde foi que a senhora trouxe esses mais de 2.000 votos que acabou empenando essa eleição de 2024. Ninguém estava esperando que Capela tivesse mais de 2.000 votos não biometrizados que foram transferidos, sabe-se lá Deus de onde. Mas a Justiça Eleitoral, de forma fácil, né, está identificando. Por quê? Os votos dos capelenses são biometrizados. Que não são, é muito fácil de onde veio, para onde vai, quando foi, né, e quem trouxe, e onde mora. Pronto. Isso aí é uma outra dor de cabeça que a senhora vai Mas ver. aí, nesse ponto, meu caro Choquito, eu repito a pergunta. A sua assessoria jurídica já foi até o Ministério Público Eleitoral, já comunicou, enfim, já pediu investigação do Ministério Público, meu caro Choquito? Nilmar Davi, tudo está sendo providenciado ao seu tempo, né? E graças a Deus, essa eleição nós tivemos a alegria de termos uma eleição, entenda, livre e consciente, eleição justa, onde a oposição não foi atropelada no tocante aos seus pedidos ao Ministério Público, aos seus pedidos ao Poder Judiciário, é tanto que está aí. A situação, né, fabricou um candidato, pegou um rapaz de bem, que nós tínhamos na cota de cidadão de bem, tocou fogo, você não sabe o problema que é para Carlos Milton Júnior. Olha, hoje, o pior dos mundos é ter uma nova eleição, ô prefeita, para o próprio Carlos Milton e Carlos Milton Júnior. Quem é que vai pagar o custo da próxima eleição? Porque a lei diz isso. O cidadão, o candidato que dá causa a nulidade de uma eleição, paga o custo da próxima. Né? E você sabe quanto é um negócio desse para o TRE? Eu acho que é algo em torno de 4 milhões de reais. Aí vai para o CPF de Carlos Milton Júnior. Né? Nesse caso, se não houver um pedido de outra eleição, aí o Júnior não entra para a conta dele esse valor. Porque aí só teria uma nova eleição em tempo normal. Seria isso? Veja, Nilmar, só quem está pedindo hoje uma nova eleição é o pessoal da situação em tom de desespero. Porque a lei é muito clara. Na hora que a juíza determina, olha, o registro de candidatura de Júnior Torinho está cassado, porque não se desincompatibilizou a tempo. O registro dele foi fabricado por um diário oficial maquiado, né, pela própria prefeita. Está aqui as provas. Aí a juíza chega e diz, olha, eu não tenho como não cassar. Caça o registro na hora, pronto. Aquele candidato está fora. Ponto. Mas para não prejudicar a coligação como um todo, o que a juíza fez e é o que a lei manda? A juíza chega e determina, olha, vou dar tantos dias para que a coligação troque o candidato. Pronto. Só que o problema é que a arrogância... E nesse caso foi até 20 dias antes do pleito, né? Foi, e eles não cumpriram. A arrogância, a prepotência, o achar que pode tudo, o mau costume, eu volto a dizer. Ela mesmo se gaba, que ela escapou de 21 crimes eleitoral, mas a senhora escapou porque não foi julgada. Né? Dessa vez, eu volto a dizer, já está na bacia das almas, ou não é verdade? Aí fica com palavra de baixo calão, chamando as pessoas de mentiroso, quando na verdade quem mente é ela, quem esconde a verdade das pessoas é ela, quem comete crime é ela. Essa eleição, eu volto a dizer, parabéns à população capelense que de forma livre e consciente foram às urnas e depositaram o que as pesquisas mostravam. As pesquisas sempre mostraram que Isadora tinha voto suficiente para ganhar a eleição. Só que ninguém contava com esses 2.000 votos transferidos.
ilegalmente? Ninguém fazia conta disso. Aí, resultado, 10 mil pessoas disseram que não queria o projeto que aí está. Tá tudo bem. Se você tirar também, Nilmar, a questão do tropelo que foi, essas máquinas de asfalto do governo do estado, durante os últimos 40 dias, dentro de Capela, dia e noite, derramando asfalto pelas ruas, até em estacionamento, cemitério, tudo. Isso também causa uma descompensação na eleição, porque vira voto, sim. Aquilo ali também é um crime eleitoral escancarado, mas vai fazer o quê? O governador botou o braço na seringa, partiu para cima e realmente lutou para que os traquinos continuassem, né, a fanfar e a judiar a nossa gente. Só que, por sorte nossa, né, Deus está mandando os traquinos embora da melhor forma possível. Moralizou na eleição porque eles não tiveram alegria. Ah, nós ganhamos com 11 mil votos. Sim, com 2 mil votos roubados, 2 mil títulos transferidos ilegalmente, que será reparado. Aí, com toda a máquina estadual, municipal, da Assembleia, todo o derrame de dinheiro, como todo mundo viu, tá, aí tudo bem, fica fácil. Mas o que tem que ser valorizado, sabe quem é? São as quase 10 mil pessoas que de forma consciente foram para as urnas, depositaram seu voto, dizendo exatamente o que quer e perfeitamente o que não quer. Isso moralizou. Porque uma menina de 24 anos ter uma votação dessa, entendeu? É algo extraordinário, por isso aqui eu aproveito e parabenizo ao desempenho de Isadora, juntamente com Astrogildo. Porque lutar contra tudo que Capela precisou lutar foi excomunal. Foi excomunal. Porém, entretanto, esbarra agora em quê? Na verdade. A verdade é que tem uma prefeita para tomar posse na data certa, que chama-se Isadora Suquita. Tudo que a prefeita de plantão chegar para dizer à população, vá no que a legislação diz. O prefeito que ela diz que está eleito de forma equivocada e na base da falcatrua está caçado. E quem está dizendo não é Suquita porque eu quero. Foram eles mesmos que caçaram o rapaz. Essa é a realidade. Meu caro Suquita, deixa eu pedir aqui. Sim, pois não. Dilmar. Pois não. Produção, veja, o próprio comunicador, aliás, comunicador não, o próprio aliado da gestão. Aliado da gestão e é quem representante da gestão nos grupos de WhatsApp, né, a quem aqui eu tenho muito respeito, né, que é o Birajara. Eu até quero pedir a ele que não se ofenda, porque eu não estou aqui ao agredi-lo nem nada. Eu estou apenas pedindo que o próprio Tom Souza da produção, Nilmar, coloque o áudio de Bira, que o Birajara vai dizer textualmente que Júnior Torinho jamais poderia ser candidato. Tem condição, produção? É uma fala que o Birajara ele fez, né, tempos antes aí da eleição, naquela questão quando se havia troca, enfim, de candidato, no período da troca, não era? Isso, já que o primeiro candidato, para a gente situar os ouvintes primeiro, seguidores, era o Rodrigo Sobral, né? Seria o candidato que tentaria a sucessão da prefeita. E aí, no meio do caminho, houve a troca, né? Inclusive, o Rodrigo se descompatibilizou em tempo hábil. Estaria sem problemas, por exemplo, se fosse hoje ele eleito. Mas aí resolveram trocar. Foi exatamente no prazo que a juíza deu. No prazo que a juíza deu. Aí Bira fez essa fala. Inclusive, eu disse aqui, e repito, meu caro Suquita, tanto o Rodrigo Sobral se descompatibilizou em tempo hábil, como a sua adversária Isadora Suquita, que se descompatibilizou de um programa de rádio que eu apresentava, né, e diz a lei eleitoral que nós, que somos comunicadores, temos que nos afastar até, salvo engano, 3 meses, 90 dias antes. E a Isadora, no dia 30 de junho, se afastou também, se descompatibilizou da emissora de rádio ao qual apresentava um programa. Então, o Bira ele fez uma fala sobre o assunto. Põe no ar. Você tem a minha palavra. Se tivesse que substituir alguém, eu lhe dei 2 nomes aí. Ilhelgardes Neto e Betão.
seria um desses dois nomes. Como é que ia botar Júnior Tourinho, candidato, se ele não descompatibilizou? Se dissesse outros nomes, aí tudo bem, passaria, tudo bem, sem problema. Mas você me cita o que poderia substituir Rodrigo Sobral por Júnior Tourinho. Como? Se ele foi nomeado após o dia 1º de abril, 4 de abril, como secretário de obras. Vocês são loucos, velho. Vocês são loucos. Como é que seria Júnior Tourinho? Se Júnior está como secretário municipal de obras e serviços urbanos. Vocês são loucos, velho. Eu tenho que ensinar vocês também da oposição. Pelo amor de Deus, né, nego? Pois não, meu caro Suquita, pois não. Olha aí, Nilmar, pra você ter ideia, né? Isso aí, quem fala é o próprio, né? O próprio cidadão que defende a administração nas redes sociais. Ele é funcionário da prefeitura e a época que a juíza deu o prazo para fazer a troca, que ficava naquela dúvida, quem vai ser, quem será? O rapaz disse isso, Júnior Tourinho jamais poderá ser porque ele não desincompatibilizou. E a prefeita simplesmente quebrou o pau no ouvido e botou exatamente o Júnior Tourinho. E a culpa agora é de quem? Não há culpado se não for ela e quem defende a gestão e, naturalmente, que participaram diretamente da situação que trouxe a eleição a esse ponto. Eles pagaram para ver e ninguém tem culpa em relação a isso. Então, espero que não tenha ficado nenhum tipo de dúvida em relação à eleição. E só para explicar ainda, o processo que pega é concernente à inauguração do Parque Aquático, que aconteceu no dia 8 de junho, e de uma pavimentação asfáltica, ambos anexos ao ginásio de esportes, onde o processo diz que o Júnior Tourinho estava secretário e a sua assessoria disse que ele não estava mais secretário ali. Foi pior, Nilmar. Olha o que foi que eles fizeram. A prefeita, ela é tão, me permita dizer, ela é tão impossível em querer ser honesta. Ela não faz questão de ser honesta. O negócio dela é só na desonestidade. Foi o que ela fez. Ela afastou, ela tomou a decisão de trocar. Já era dia 10. Mas o prazo limite era dia 6. Não tinha mais prazo. O que ela fez? Não, a gente fabrica tudo. Aí fabricou o diário, né? E a justiça viu isso. Não, mas Júnior participou da inauguração do Parque Aquático. Ela disse, arranca as placas. Arrancou as placas. Sim, mas tem as postagens nas redes sociais. Tanto no Instagram do governo municipal, quanto no Instagram dela, quanto no Instagram do próprio Júnior, né? E dos demais secretários. Você sabe o que ela fez? Gente, sabe o que essa prefeita fez? Prefeita, o que foi que você fez? Você pegou, mandou apagar todas as postagens das redes sociais que vocês tinham feito com a inauguração. Aí o que foi que a juíza fez quando chegou lá no dia, que foi interpelar o Júnior, disse, você jura dizer a verdade, então somente a verdade sobre pena de já sair preso daqui? Porque é assim, você não pode mentir na frente do juiz. Aí o Júnior jurou. Vem cá, esse vídeo aqui é o senhor que está participando dessa inauguração? Aí ele ia dizer o quê? Não é. Disse, sou eu. Essa data aqui, que data é? Dia 8. O nome que está nessa placa, leia aí, ele leu. Júnior Mendonça Tourinho. Pronto. Esse rapaz que está aqui do lado dele, é o avô da homenageada, com Valmir da Nova Opção. A prefeita do lado, o deputado do lado, uma multidão, né, de gente, porque era uma inauguração e também a festa, me parece que de uma... Concurso Rainha de São Pedro. O concurso Rainha de São Pedro, tinha banda, tinha tudo. Pronto, então ele não pôde mentir, tá bom. Porém, entretanto, ele disse, mas nós não autorizamos, essa filmagem é desautorizada. A gente desautoriza porque quem pegou é ilegal. Como ilegal? Sabe de onde foi tirado a filmagem? Do Instagram de Alexandre Nascimento, que era o presidente da Câmara e pré-candidato a vice-prefeito naquele momento. Ele deixou lá. Ele não tinha tirado. Mas, por fim das dúvidas, o que foi que aconteceu? Dê parabéns
a eminente juíza eleitoral da comarca de Capela. Ela pegou, baixou uma decisão na hora e mandou buscar no Google e na Meta as postagens que a senhora prefeita tinha mandado apagar. Olha que flagrante. E aí o Google e a Meta mandou as postagens que haviam sido apagadas. Já que não tinha autorizado, né? No caso. Então, a juíza foi extremamente correta em busca da luz da verdade. E aí, tinha mais dúvida? Não. Quando chega no dia 18 de junho, a juíza tinha mandado um apenado para cumprir pena na Secretaria de Obra. Quem foi que assinou? Júnior assinou e carimbou lá. Tem lá o carimbo grande, entendeu? Júnior Mendonça Torinho e pronto. Existe dúvida em relação a isso? De que ele não se afastou nem de fato, nem de direito? Não. Agora, a senhora pegou, a juíza foi tão correta que naquele momento disse, olha, eu não tenho como não caçar. E ela, me permita dizer, escreveu, né, justificando, aliás, fundamentando o porquê da cassação. Porque se a lei diz que o servidor público tem que se afastar de fato e de direito, por exemplo, Isadora Suquita, ela é concessionária de rádio. Rádio é uma concessão pública. Ela prestava serviço, ela trabalhava de comunicadora. Foi o que ela fez 30 dias antes. Olha, era com 90 dias. Ela chegou com 120 dias antes, ela se afastou, justamente para não ter problema, né? E protocolou tudo direitinho e tá tudo bem, tá tudo certo. Aí ela tem que ficar no prejuízo. A senhora que decidiu trocar de candidato dia 10, quando a data era dia 6, aí a culpa tem que ser dos outros. Não. O que aconteceu agora? Seu candidato não participou da eleição. Mas por que ele não participou? Ah, mas o TRE deu razão. Mas o TSE disse que anula-se o acordo do TRE e passe a valer a decisão da juíza da comarca. Porque é o que está na lei que consta lá no TSE. O TSE não vai escrever outra lei para Capela. Aí a senhora usa agora. Quem usa rádio, TV, né, e o que quer que seja, para enganar as pessoas, é Vossa Excelência. Vossa Excelência presta um desserviço quando chega numa rádio e fica mentindo. Quem mente é a senhora, tá vendo como é? Mentindo para a população com um candidato debaixo do braço, caçado. Aí a mentira de Suquita, mentira de Dilmar. E outra coisa, pelo certo e pelo justo, não tem outra eleição em Capela, certo? Meu caro Suquita, ainda no dia 18 do mês de junho, o Júnior Torinho recebeu um apenado e eles fizeram o quê? Tentaram mudar a data, porque, olha, só para situar os nossos ouvintes seguidores, né? A gente sabe que todo mundo é inteligente, mas há pessoas que quando vão cumprir pena, e aí o juiz determina que vá para algum órgão, né? Por exemplo, uma secretaria, um hospital, enfim. E aí, o diretor de plantão tem que receber aquele apenado, aquela pessoa, para poder determinar o cumprimento da pena. Então, você nos fala o seguinte, que no dia 18, o Júnior Torinho recebeu um apenado para cumprir pena, e eles fizeram o quê? Tentaram mudar a data? Foi, já que no dia 18 de junho, se ele estava secretário, se ele recebeu o apenado, então o secretário era ele. E está lá o carimbo, né, e a assinatura dele, não resta dúvida. Mas isso aí é um fato superado. Eu entendo que agora só resta aguardar os ministros em Brasília prolatarem a decisão final. Ela disse que se sente mágica, vai fazer magia, né, em Brasília, na Bacia das Almas, porque, em verdade, né, o que a juíza de Capela fez é o que passa a valer. Mas eu estou à disposição. Mais alguma pergunta, querido? Eu vou rápido em intervalo comercial, a produção está me chamando, e a turma está rindo ali, dizendo que tem Bacia das Almas. Eu não sabia que tem Bacia das Almas. Bom, Dia das Almas agora é sábado, né, Elvis Prado? Olha, Elvis Prado, meu querido, está dando risada. Rapidinho, eu volto já. Caju Cap! O povo pediu e o Caju Cap atendeu. Só tem motos na premiação. Só no quarto prêmio, 3 motos, uma Kawasaki Ninja, mais uma BMW e uma CB300 Twister. Vamos todo mundo acelerar com o Caju Cap!